Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui reunidos para refletirmos a palavra do Senhor, a palavra que nos restaura, nos vivifica e nos mostra o caminho da salvação. Com isso, antes de iniciarmos, vamos chamar o Espírito Santo de Deus. Senhor, abre nossa mente para compreender a Tua palavra e nosso coração para acolher a verdade que liberta. Que este momento seja uma oportunidade de crescimento espiritual, emocional e humano, que possamos identificar os padrões que nos afastam da plenitude de vida que desejas para nós e encontrar em Ti a força necessária para transformá-los. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos direcione e abra a mente e o nosso coração para o entendimento. Amém. Meu irmão de fé, você já se pegou dizendo: estou me tornando igual ao meu pai? Ou talvez, estou repetindo exatamente o comportamento da minha mãe? Talvez você tenha percebido que reage aos problemas da mesma forma que alguém da sua família. Talvez tenha notado que repete padrões emocionais, financeiros, alimentares ou relacionais que existem há gerações. Mas será que estamos condenados a repetir aquilo que recebemos? Será que somos apenas o resultado da nossa história familiar? Será que os hábitos das gerações anteriores determinam o nosso futuro? A Bíblia Sagrada responde essa pergunta de maneira extraordinária, através de uma passagem pouco conhecida, mas extremamente atual. Uma passagem que fala sobre uvas verdes. E, surpreendentemente, essa mensagem conversa diretamente com descobertas modernas da psicologia, da neurociência e da epigenética. Hoje, vamos compreender como hábitos são transmitidos entre gerações, o que a ciência tem descoberto sobre isso e, principalmente, como Deus nos chama a romper ciclos para construir uma nova história. Vamos começar lendo o texto, a passagem das uvas verdes, e convido a lerem junto comigo. Abram a Bíblia de vocês, meus irmãos de fé, em Jeremias capítulo 31, versículo 29 ao 30. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Agora vejamos também em Ezequiel capítulo 18, versículo 2 ao 4. Que tendes vós, vós que dizeis este provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O povo utilizava esse provérbio para dizer: nós estamos sofrendo por causa dos erros dos nossos antepassados.
era uma forma de transferir toda a responsabilidade para gerações anteriores. Mas Deus corrige essa visão. Ele não nega que as escolhas de uma geração afetam a próxima. O que ele nega é a ideia de que alguém esteja condenado para sempre por causa da sua herança familiar. Nenhum ser humano nasce isolado. Somos formados dentro de uma família, de uma cultura e de um ambiente. Aprendemos observando, aprendemos imitando, convivendo, a maneira como lidamos com o dinheiro, como enfrentamos conflitos, como nos alimentamos, a forma como enxergamos nosso valor pessoal. Tudo isso sofre forte influência do ambiente em que crescemos, os hábitos que herdamos. A ciência chama isso de aprendizagem observacional. Desde a infância observamos comportamentos e os incorporamos sem perceber. Por isso existem famílias onde o medo passa de geração para geração. Famílias onde a ansiedade parece hereditária. Famílias onde ninguém fala sobre sentimentos. Famílias onde todos vivem em constante estado de preocupação e ansiedade. Famílias onde existem esses hábitos alimentares que atravessam as gerações. A relação com a comida geralmente começa dentro de casa. A criança aprende quando comer, como comer, por que comer. Muitas vezes aprende até a usar a comida para lidar com as próprias emoções. Essas são algumas das uvas verdes que podem atravessar gerações. Nos últimos anos, surgiu uma área fascinante da ciência, chamada epigenética. Já ouviram falar? A epigenética estuda como fatores ambientais podem influenciar a forma como determinados genes são ativados ou desativados. Durante muito tempo, acreditou-se que os genes eram praticamente um destino imutável. Hoje, sabemos que a realidade é muito mais complexa. Experiências como estresse intenso, traumas, alimentação inadequada, privação ou ambientes tóxicos podem deixar marcas biológicas. Essas marcas podem influenciar gerações seguintes. Isso não significa que herdamos o destino dos nossos antepassados, mas significa que herdamos influências, predisposições, tendências, possibilidades. E isso é muito interessante, porque confirma algo que a Bíblia já demonstrava há milhares de anos. As escolhas de uma geração afetam a próxima. Não estamos falando sobre somente predisposições. Estamos falando sobre transformação, renovação, viver a verdadeira liberdade que Cristo nos ensina. Uma das maiores mentiras que podemos acreditar é: eu sou assim porque minha família sempre foi assim. Ou, eu sou assim, desse jeito e nunca vou mudar. A Bíblia nunca ensina isso, meu irmão de fé. Pelo contrário, ela ensina responsabilidade pessoal. Cada pessoa possui a capacidade de fazer escolhas diferentes. Observe o que Deus diz em Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida.
Mesmo reconhecendo influências familiares, Deus continua apresentando escolhas. Isso é extraordinário, porque significa que nossa história influencia, mas nunca determina. E onde a mudança começa? Muitas pessoas tentam mudar a vida modificando apenas comportamentos, mas Deus nos mostra que a transformação verdadeira começa em outro lugar, começa na mente. Vamos ler na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é o início da transformação. Antes de mudar atitudes, precisamos mudar pensamentos. Antes de mudar hábitos, precisamos mudar crenças. Antes de mudar comportamentos, precisamos mudar a forma como enxergamos a nós mesmos. Muitas vezes carregamos pensamentos herdados. Não sou capaz, nunca vou conseguir. Na minha família ninguém prospera. Na minha família todos são assim. Essas ideias se tornam verdadeiras fortalezas mentais. E é justamente aí que Deus quer agir. Quando lemos de forma bem detalhada a Bíblia Sagrada, quando lemos e alinhamos a palavra de Deus em nossa vida, quando a interpretamos com o Espírito Santo de Deus, vemos que Deus não capacita os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Naquilo que possamos dizer que é impossível, Deus transforma em possível. Deus transforma em força aquilo que é a nossa fraqueza. Deus dá a vitória para aquilo que acreditamos que não vai prosperar. Se for bom, justo, perfeito, agradável, proveniente da palavra de Deus, Ele coloca a mão que protege, que abraça, que instrui e que guia e nos dá a direção. A neurociência moderna descobriu algo fascinante, chamado neuroplasticidade. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Calma que você já vai entender. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro era praticamente fixo após a vida adulta. Hoje sabemos que ele continua mudando. Novas conexões neurais podem ser criadas. Novos hábitos podem ser desenvolvidos. Velhos padrões podem ser enfraquecidos. Cada pensamento repetido fortalece circuitos neurais. Cada comportamento repetido cria caminhos mais consolidados. Por isso, pensamentos negativos constantes acabam moldando nossa forma de viver. Mas a boa notícia é que pensamentos saudáveis também transformam o cérebro. Quando meditamos na palavra, quando desenvolvemos novos hábitos, quando escolhemos respostas diferentes, estamos literalmente remodelando nossa mente. É impressionante perceber que a ciência moderna está confirmando algo que Paulo escreveu há quase 2000 anos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando observamos a vida de Jesus, percebemos algo extraordinário. Ele constantemente interrompia ciclos. Onde havia exclusão, ele promovia acolhimento. Onde havia condenação, ele oferecia misericórdia. Onde havia desesperança, ele oferecia futuro. Onde havia medo, ele trazia paz. Jesus nunca olhava para alguém e dizia:
você será para sempre aquilo que recebeu. Pelo contrário, ele sempre apontava para aquilo que a pessoa poderia se tornar. O Evangelho é uma mensagem de transformação, não apenas de perdão, mas também de renovação. Talvez seja importante fazer algumas perguntas hoje, meu irmão de fé. Quais comportamentos eu repito automaticamente sem perceber? Quais crenças herdei sem questionar? Como minha família lidava com emoções? Como lidava com dinheiro? Como lidava com alimentação? Com conflitos? Com fracassos? Com a fé? Essas perguntas não servem para encontrar culpados, servem para gerar consciência, porque aquilo que permanece inconsciente tende a continuar controlando nossas vidas. Nós precisamos ser gratos por todos que passaram antes de nós. Afinal, se nós estamos aqui hoje, foi porque lá atrás pessoas lutaram para que estivéssemos aqui. Precisamos ser gratos. Gratidão tamanha que hoje estamos aqui, reconhecendo nossas virtudes, nossas falhas, para melhorarmos, para que as próximas gerações tenham exemplos muito bons de frutos que frutificaram, cresceram na fé. A transformação raramente acontece de forma instantânea. Na maioria das vezes, ela acontece por meio de pequenas escolhas repetidas. Uma decisão de perdoar, uma decisão de mudar um hábito, uma decisão de procurar ajuda, de aprender algo novo, de rezar, de cuidar da saúde, de pensar diferente. Cada pequena escolha é uma semente, e toda semente produz frutos. A questão é: que frutos estamos cultivando hoje? Talvez seus pais tenham enfrentado dificuldade que nunca conseguiram superar, ou seus avós tenham carregado dores profundas. Talvez você tenha recebido algumas uvas verdes, mas Deus não está perguntando apenas o que você recebeu. Ele está perguntando o que você fará com aquilo que recebeu. Você pode ser a geração que interrompe ciclos, a geração que escolhe a cura, a sabedoria, a reconciliação, a fé. A geração que deixa para os filhos frutos maduros em vez de uvas verdes. Porque a herança recebida não precisa ser a herança transmitida. Possivelmente podem existir histórias escritas antes do seu nascimento, palavras ditas muito antes de você chegar ao mundo, medos herdados, silêncios herdados, feridas herdadas. Talvez algumas dessas marcas ainda caminhem ao seu lado. Mas Deus não é apenas o Senhor do passado. Ele é o Senhor dos recomeços. Ele não nos chama para negar nossa história. Ele nos chama para transformá-la. As raízes são importantes, mas não são as raízes que determinam os frutos. O fruto depende daquilo que continua sendo cultivado. Por isso, olhe para a sua vida hoje. Faça uma revisão geral. Observe quais uvas verdes chegaram até você. E então pergunte-se: que frutos quero deixar para aqueles que virão depois de mim? Que Deus faça de nós uma geração que transforma a dor em aprendizado, feridas em sabedoria, medo
em confiança e hábitos destrutivos em sementes de vida. Vamos orar, agradecer por este momento. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que ilumina nossa caminhada. Ajuda-nos a reconhecer os padrões que carregamos sem perceber. Dá-nos coragem para romper ciclos que não produzem vida. Renova nossa mente, fortalece nosso coração e guia nossos passos. Que possamos honrar nossa história, sem nos tornar prisioneiros dela. Que aquilo que recebemos seja transformado pela Tua graça e que as próximas gerações encontrem em nós exemplos de fé, esperança, equilíbrio, amor e sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa reflexão sobre epigenética, transformação e uvas verdes, clica no gostei, se inscreve no canal e o compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra do Senhor, o nosso pão da vida que nos nutre diariamente. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje!